Muito bem, meus amigos e minhas amigas, esse é o Papo de Redação desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, episódio de número 441. Quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar esse podcast de notícias que não seria nada sem vocês e sem a nossa redação, as nossas colegas e os nossos colegas repórteres do Grupo Folha. Agradeço demais a todos que mencionei aqui, especialmente você que está acompanhando a gente hoje. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aqui embaixo, para você que está acompanhando por imagens a gente. E também o Zap da redação para você enviar sugestões de matérias, entrevistas, reclamações, críticas, por que não? 999715300. Hoje a gente vai tratar do assunto bombástico, né? Que foi a exoneração da secretária de Saúde, Cecília Lorenzon, só que ela continua no governo, hein, gente? Ela é agora a secretária de Governo Digital. Já já a gente fala a respeito disso. Vamos falar também da reação do mundo político, especialmente na Assembleia Legislativa de Roraima. Pelo menos 3 deputados estaduais falaram sobre esse assunto e vamos tratar já já sobre as principais declarações a respeito desse assunto. E vamos falar também, gente, sobre a reunião da CPI das Terras, né? Ou CPI da Grilagem, Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada para poder investigar denúncias de supostas grilagens aí aqui em Roraima. Então, foi feita uma primeira reunião e foi uma reunião aberta com a participação da população no município de Rorainópolis e nós estivemos lá com a Adriele Lima, com a Nilzete Franco, para acompanhar também, além do que foi falado, um pouco dos bastidores para trazer aqui, porque o bastidor é a essência do papo de redação e a gente vai ter também muita informação de bastidor também. E, gente, a gente vai falar também sobre a rodada do estadual de hoje e também anunciando a transmissão de amanhã da Folha FM sobre Grêmio Atlético Sampaio e Remo pela Copa do Brasil. Então você é o nosso convidado a acompanhar a edição de hoje. Quero dar as boas-vindas aqui à Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso Papo de Redação. Obrigado pela participação no dia de hoje. Oi, Lucas, todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa terça-feira. Então vamos lá, Adriele, vamos falar um pouco aí sobre essa sua cobertura muito especial, você e também a Nilzete Franco, da primeira reunião que foi feita da Comissão Parlamentar de Inquérito das Terras, o CPI das Terras, o CPI da Grilagem, né? Vários nomes aí podem ser chamados. Eu queria saber um resumo do que foi falado, do que foi denunciado, né? E também um pouco do que o Iteraima, né? Que no caso muitas dessas denúncias foram direcionadas ao Iteraima, o que o Iteraima previamente já falou a respeito disso. Queria que você falasse um pouco sobre essa CPI polêmica, né? Perfeito, Lucas. Então vou te começar aí falando sobre o Iteraima que não se manifestou. Tá. Nessa primeira reunião, os deputados deixaram bem claro que a intenção foi escutar a população, os moradores do sul de Roraima, que estariam sendo os mais afetados por essa situação de grilagem que estaria acontecendo aqui no estado de Roraima, depois da denúncia feita pelo Ministério Público de Contas, pedindo o afastamento, né, da presidente do Iteraima, Dilma Costa, e foi exatamente isso. A CPI foi detalhada ali quais são os passos, como é que vai funcionar, quais serão os prazos. E nesse primeiro momento foi um momento dos moradores relatarem as suas situações. O que a gente pôde perceber é que realmente muitos produtores rurais do sul de Roraima estão sofrendo com essa situação de regularização fundiária, sobreposição de terras e grilagem. Muitos são ameaçados de morte, muitos têm suas plantações, suas casas queimadas, por pessoas que chegam assim, vamos dizer, do nada, e ameaçam, e aí eles conseguem documentações no Iteraima, no INCRA. O INCRA também foi citado muitas vezes. E ali acabam torturando essas pessoas, essas famílias, né? Tem um caso lá da Vicinal do Zedoca, que fica na Gleba do Equador, em Rorainópolis. E a Adriana Cunha, a presidente da Associação desses moradores e agricultores de lá, ela relatou uma situação semelhante. Eles estavam lá, cerca de 60 famílias, estão buscando a regularização fundiária junto ao Iteraima e há anos eles não conseguem a documentação. Devido a essa situação, chegou um grileiro lá, queimou as casas de todo mundo, ameaçou todo mundo teve que sair. Ela foi agredida por policiais militares, segundo o relato dela. E até hoje ela nunca teve um resultado da documentação das terras daquele lugar, das famílias. Então essa situação segue
E muitas outras foram citadas, muitas outras também foram mencionadas aí em questão ao INCRA, né, falando também da dificuldade de regularização com o INCRA, porque nunca se sabe se é o INCRA, se é o Interaima. Às vezes também vão tentar regularizar com o INCRA, e também acontece o mesmo processo com o Interaima, demora anos e anos, e aí acaba chegando alguém, toma as terras falando que tem toda a documentação. Muitos deles, a gente pôde perceber, eu até estava conversando com a Nilzete, que eles não têm uma formação, não têm estudo. Então, muitos deles vão atrás de lutar por suas terras, mas não entendem como o processo funciona. E aí eles acabam demorando muito tempo e não conseguem obter a documentação, acabam sendo torturados, não, mas assim... sofrendo ameaças, né? Pressionados, sendo né? pressionados para sair dali, vezes, né? Perdem suas terras, como a gente conversou com o senhorzinho, que trabalhou aí desde 1980 numa terra, queria a posse de terra, foi dado, né? Ele tentou emitir lá a documentação com o INCRA, nunca aconteceu, ele acabou tendo que sair, veio para Boa Vista, construiu um lugarzinho aqui em Boa Vista, mas ele até hoje busca a regularização dessa terra que ele diz que é dele, né? E aí ele também estava lá para relatar essa situação. Enfim, foram muitos casos, foram muitas denúncias. Essa CPI, essa primeira reunião foi justamente para falar dessas denúncias. Os parlamentares recolheram, fizeram questionamentos, né, sobre quantidade de famílias afetadas, sobre o tamanho da hectares, né, das áreas, e a documentação que eles vão aí juntar para apurar. E aí, os próximos passos dessa CPI, Lucas, é entender agora, investigar. Deixa eu só entrar aqui na parte, porque é muita informação. Eu sei, mas desde já, eu não quero que você perca o raciocínio, né? Mas eu também quero saber se porventura tinha autoridade policial, como Polícia Civil, Polícia Federal, porque eu acho que são coisas absurdas que são relatadas e que eu acho que a esfera policial também poderia estar envolvida nessa questão de investigação. Não tinha nenhum representante de polícia? Não, polícia não. Na mesa ali da composição, não, só tinha os parlamentares, né, que fazem parte da comissão. Estavam também alguns vereadores da Câmara Municipal de Rorainópolis, né? Que solicitaram, foram eles que solicitaram a presença dos deputados lá. Tava o presidente, né, o procurador, perdão, do Ministério Público de Contas, o Paulo Sérgio, e também a presidente do Interaima, a Dilma Costa. Agora eu te pergunto, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Paulo Sérgio, ele estava distante da Dilma, que foi a denunciada, né, presidente do Interaima? Assim, pelo que você conseguiu perceber, como é que foi a atitude de uma pessoa que está denunciando à justiça uma pessoa por produzir um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é uma coisa que não é comum logo em Roraima, que é um estado tão pequeno, né? E que está pedindo o afastamento, né, dela do cargo, né? O que você conseguiu captar, perceber sobre as atitudes, se eles se mantiveram cortesia durante o evento, como é que foi? Deu para perceber ali um pouco de desconforto entre os dois, eles ficaram afastados por uma pessoa apenas. Sério? Sim, ele estava mais próximo dos parlamentares e ela estava no último lugar, separados por uma pessoa. Sim. Mas ele teve um discurso, ele foi convidado a falar também, e ele teve um discurso maior aí, de mais de 10 minutos, e logo no início ele menciona essa questão de não ter medo de fazer denúncias grandes, né? Ele mencionou aí outras denúncias também que o Ministério Público de Contas já fez e já acompanhou, e ele falou dessa questão de não ser covarde, né? De denunciar essa situação de grilagem, que ele percebeu que era muito grande, era maior do que ele imaginava, uma vez que ele também relata que já há mais de 10 denúncias contra o Interaima no Ministério Público de Contas, então ele decidiu aí, relatou que essa representação não é uma representação para coibir, para tentar pressionar a presidente, mas sim para orientar sobre essa questão que está acontecendo em Roraima, uma vez que ele relatou aí que aqui tem um festival de sobreposições de terra, como ele mesmo disse. Ele disse que nunca acompanhou tantos casos de sobreposição de terras como acontece aqui em Roraima, e ele comparou até ao Pará, que ele disse que no Pará isso acontece com frequência, mas aqui em Roraima é caótico. Ele chegou a mencionar que é caótico. Então, foi um discurso, assim, relatando toda a situação dele, o que ele pôde apurar, o que ele pôde perceber, e também mencionando que ele está firme e forte nessa representação de que vai seguir, provavelmente, aí. Eu acredito, essa já é uma opinião minha, eu acredito que
que vai chegar aí, outras denúncias também serão feitas, Com serão certeza. Mas representadas depois agora disso contra o aí... Interaima, exatamente. Então, é um processo que agora não vai mais parar, não tem mais É. como parar, não tem mais como silenciar. E eu acho que a sociedade e também a classe política, e evidentemente a imprensa, tem que acompanhar isso, porque muitas das vezes acontecem essas CPIs, Adriele, e eu não estou falando especificamente da Assembleia, mas qualquer CPI que existe no Brasil, em qualquer esfera, seja Câmara Federal, Senado, enfim, e a gente muitas das vezes não vê muito resultado, né? Muitos resultados não são nem publicados, não são a conhecimento público, né? E a gente espera que realmente a CPI ela possa ter resultados. Você ia falar também dos próximos passos da CPI Isso. agora, né? E a gente precisa saber realmente quais serão os próximos passos e o que a gente precisa acompanhar agora a partir de então. Começando assim, numa proposta de que o deputado, né, o relator da CPI, o Renato Silva, né? Ele afirmou aí que a CPI tem previsão de 180 dias, mas que pode se aumentar. Então, ele acredita que isso vai sim, esse tempo ele vai ser postergado, vai ser mais que 180 dias, mas a previsão é de que essa CPI seja concluída ainda nesse ano, né, ainda em 2025. É uma CPI aí que ela vai é uma investigação que se concentra na regularização fundiária de áreas públicas, com foco nas autorizações de ocupação, as famosas AOS, e títulos emitidos a partir de 2020 nas glebas Baliza, que fica em Caroebe, Equador, em Rorainópolis, e Hereu, em Amajari. Né? O deputado Gabriel Picanço solicitou também aí para investigar também sobre a gleba Barauana, se não estou enganada, mas aí não foi definido nada, só Sim, de sim. que seguirá com essas 3 glebas. Sim. E eles vão acompanhar de perto, né, todos esses trâmites administrativos relacionados às concessões, vão tentar identificar quais são esses pequenos agricultores afetados que trabalham na terra há décadas e que estão sendo prejudicados por essas irregularidades, e também identificar quem estaria se beneficiando sobre isso, né? A CPI ela seguirá aí com esse plano de trabalho que inclui a coleta de documentos, análise de processos administrativos, a realização também de oitivas com servidores do Interaima, representantes do INCRA e a população diretamente afetada. Gente, vai ter um trabalho imenso, né? Que eu acho que meu amigo desse daí vai passar dessa legislatura, né? Pela quantidade de denúncias que a gente vem recebendo, também o próprio Interaima está sendo denunciado na justiça, os deputados estão recebendo essas denúncias. E agora um outro ponto agora de bastidor, né, Adriele? Você também poderia enfatizar a respeito um pouco do alerta que um deputado deu para a população, né? Quando iria apresentar alguma denúncia, né? Qual foi a orientação que eles apresentaram lá? Na verdade, é que ali não foi uma audiência pública, né? Acho que é esclarecer esse primeiro fato. Apesar de ter sido aberta à população. Isso, foi aberta à população, mas não era uma audiência pública, né? O deputado Jorge Everton, que é o presidente da comissão, ele alertou ali a população de que ele não é o presidente era... da comissão? Isso, é o presidente da comissão. Uhum. Ele alertou ali que não era uma audiência pública depois que foi aberta à população, devido a alguns relatos de pessoas ali tentando se beneficiar daquele momento, né, para fazer alguma certa politicagem, Sim. ou para fazer denúncias muito sérias, porque, querendo ou não, tudo que foi relatado ali precisa de documentação e vai entrar na CPI. Pode ser que seja chamado, pode ser que não, mas tudo será avaliado. Então, houveram algumas denúncias mais complicadas, mais sérias, e aí foi alertado também que qualquer informação ali precisava ter um certo cuidado para não gerar nenhum desconforto depois, nenhum processo depois, né? Inclusive, houveram acusações, mas aí já foi tudo gravado. Houveram algumas acusações aí, mas sobre questão das glebas lá em Baliza. Enfim, foi... Eu entendo. Realmente, a gente tem que acompanhar e cobrar também. E é aquele lance, gente, até o ano passado, eu particularmente tinha uma visão pessoal sobre essa legislatura, né? Que eu achava uma das piores legislaturas da história da Assembleia Legislativa. E eu não sei se é uma questão também da proximidade com as eleições, né, que os deputados, qualquer político, na verdade, tem que mostrar serviço, tem que ir para cima e tudo mais. A gente espera que, queria nós todos, que todo ano fosse ano de eleição, né, para a gente ver, de fato, atitudes mais enérgicas por parte da classe política de modo geral. Não estou falando só de Roraima, mas também o Brasil todo, né. Só que eu acho que a população também tem que ter também isso em mente, né? A proximidade também com o ano eleitoral, né? Muitos desses deputados vão querer que vocês votem neles, né? A reeleição.
né? Eu acho que é importante também a gente ficar de olho nisso aí também, né? Então, assim, a gente está vendo agora uma nova Assembleia, né? Uma Assembleia que está agora se mexendo, né? Inclusive tendo posicionamentos firmes e duros para poder, inclusive, tirar secretária de cargos por conta de má gestão. Então, assim, a gente está vendo, de fato, uma mudança de postura por parte dos deputados. Porque, veja bem, uma coisa que eu sempre defendo é que esses caras, eles têm que saber o poder que eles têm na mão, assim como a gente, um jornalista, que o poder que a gente tem na mão para poder fazer a diferença na sociedade. Então, essas pessoas elas foram eleitas, escolhidas por muitos de vocês que estão ouvindo agora ou assistindo a gente, e vocês têm que cobrar mesmo, gente. Cobrar realmente, porque são essas pessoas que estão mais próximas do povo e que essas pessoas enxerguem de fato o que está acontecendo de problemas. Então, dou os parabéns aqui para a Assembleia, da mesma forma como eu critico a Assembleia Legislativa em outros momentos, mas eu também parabenizo aqui a Assembleia Legislativa pela atitude e também aos vereadores lá de Rorainópolis, que foram os caras que convocaram essa audiência pública lá em Rorainópolis. Então, parabéns a todos e que é isso mesmo, a sociedade que ela quer que se denuncie, que se comprove, que se apure, tudo isso, né, para de fato a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Adriele, muito obrigado pela tua participação. Alguma coisa mais a considerar? Não, Lucas, você já resumiu tudo perfeitamente. Perfeito, Adriele. Até uma próxima. Até a próxima. E a gente continua aqui falando de governo de Roraima, gente. Porque veja bem, o governador Antônio Denário, do Progressistas, exonerou nesta terça-feira a advogada Cecília Lorenzon do cargo de secretária estadual de saúde, para nomeá-la no cargo de secretária de governo digital. Essa pasta ela existe pelo menos aí 2 anos, né? Em 2023 ela foi criada, ela era uma secretária extraordinária, aí virou uma secretaria, na verdade, fixa, né? Tem pelo menos 30 servidores, e aí, meu amigo, o orçamento dessa pasta é infinitamente menor do que o orçamento da Secretaria de Saúde, que é um orçamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, da relevância que tem a Secretaria de Governo Digital, não que não seja relevante, estou falando em relação a termos de valores, né? Então, foi feita esse ato por parte do governador de tirar a secretária de Saúde, Cecília Lorenzon, para ser secretária de Governo Digital. E aí o então secretário de Governo Digital, Paulo Torres, ele acabou sendo rebaixado para secretário adjunto. E aí, na Saúde, a secretária adjunta, a Dilma Lucena, acabou sendo promovida para secretária de Saúde. Então, a Dilma Lucena, inclusive, ela é a 11ª a ocupar o cargo de secretária desde o início do governo Denário em 2019. Então, o que acontece? A secretária Cecília Lorenzon, agora secretária de Governo Digital, ela continua no cargo também de liquidante da SER, a Companhia Energética de Roraima. Então, para vocês terem uma ideia, um salário de um secretário de Estado é de R$29 mil, né? E como o cargo de liquidante equivale ao de secretário de Estado, ela também recebe mais um salário. Então, somando isso, vai dar aí R$ 58.422 brutos, né, por mês. Então, ela continua acumulando esses salários, esses cargos. E a gente ressalta aqui que a exoneração da Cecília, da Cesal, ela ocorre em um contexto de profunda pressão por parte dos deputados estaduais, principalmente por parte do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o deputado Soldado Sampaio, do Republicanos, que ameaçou denunciar uma série de irregularidades ocorridas na pasta à Polícia Federal, ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas de Roraima, e até de abrir uma comissão parlamentar de inquérito na saúde, uma CPI. E na quarta-feira passada, o deputado Soldado Sampaio, ele usou a tribuna para acusar a secretária de estar mais preocupada com interesses financeiros do que com a qualidade dos serviços prestados à população. Além de acusá-la de cobrar propina, ele citou casos de médicos que não recebem salários há meses, dificuldades no atendimento de pacientes e terceirizações suspeitas,
mencionou também naquela ocasião a precariedade nos atendimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, ortopedia e hemodiálise, e destacou que pacientes são prejudicados diariamente e que profissionais estão deixando o Estado por falta de pagamento e condições de trabalho. Essas falas, inclusive, foram endossadas por parlamentares como o Dr. Cláudio Surgião, do União Brasil, que também tem endurecido a pressão sobre a má gestão da pasta. E a gente lembra aqui que a Cecília Lorençon deixa o cargo após 3 anos de gestão marcada por inúmeras denúncias de corrupção e reclamações relativas principalmente ao atendimento nas unidades de saúde do Estado. E a gente lembra também que ela chegou a ser alvo de operação da Polícia Federal em fevereiro de 2024, ocasião em que ela chegou a ser afastada por decisão da Justiça Federal por suspeita de participar de um esquema de fraudes em cirurgias ortopédicas na rede pública de saúde. E naquela ocasião, gente, para vocês terem uma ideia da gravidade das denúncias, a PF chegou a pedir a prisão preventiva da secretária de saúde, o que não foi aceito pela Justiça Federal. No mesmo mês, por outra autorização judicial, o governador de Roraima decidiu renomear a secretária, a então secretária Cecília, né, de volta para o comando da CESAL e também da SER, né, que é a Companhia Energética de Roraima. E outra coisa, a gente ressalta aqui também que a gestão da Cecília na SER também é alvo de vários questionamentos, incluindo o mais recente também por parte do presidente da Assembleia, que denunciou um suposto pagamento irregular milionário da SER para uma empresa e pediu a saída da advogada do cargo de liquidante. Então, tem sido uma pressão intensa, principalmente por parte do deputado Soldado Sampaio, né, para poder retirar a Cecília Lorençon da saúde e também da SER, né? O que ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer, né? Mas a gente vai acompanhar, né? Mas que a pressão tá grande, ela tá grande para poder a Cecília Lorençon sair da SER também, né? Inclusive, além dessa questão desse pagamento irregular, ela também foi criticada porque ela também, assim como o governador Denário, havia sido intensamente criticado por conta de que os funcionários da SER, os antigos funcionários da SER, poderiam ser demitidos, ficar sem mesmo direito a enquadramento ao governo se a SER fosse extinta definitivamente. Então, os deputados fizeram uma pressão para que isso não acontecesse, né? E aí a gente reforça, né, gente? Quanto a gente critica a Assembleia Legislativa, a gente critica as atitudes dos deputados, eu inclusive cheguei no ano passado a falar que a Assembleia Legislativa foi uma das piores, essa legislatura era uma das piores da história, e a gente passa a ter um posicionamento diferente, né? Porque o que a gente espera dos deputados, né? É que eles se mexam, eles defendam os interesses da população. Porque o que a gente se via até o momento era completo silêncio, né? E a gente tem visto aqui algumas atitudes realmente mais incisivas, porque realmente é isso que as pessoas esperam dos deputados estaduais. É isso que a gente espera dos vereadores, é isso que a gente espera de qualquer representante do povo, né? Realmente que represente os interesses da população que elegeu essas pessoas para lá, né? Para defender os interesses da população. Então, e outra coisa, gente, essa questão da Cecília Lorençon, que realmente já foi comprovada que é uma péssima gestão, foi uma péssima gestão nesses 3 anos. Não é possível, gente, que o governador não enxergava em 3 anos as quantidades de denúncias de péssimos atendimentos, né, essa questão das operações da Polícia Federal envolvendo aí, mirando, na verdade, a saúde, né, a CESAL, né, tantas e tantas denúncias, tantas e tantas reclamações. E não é possível que o Denário não enxergava isso, né? Demorou demais para poder tomar alguma atitude, né? E, inclusive, foi até ameaçado aqui por deputados de poder, enfim, colocar o impeachment dele para frente, né? Porque, por parte dos deputados, é isso que cabe, né? Então, por conta dessa pressão, ele acabou realmente tendo que demitir. E outra coisa, gente, essa má gestão, ela matou muita gente, gente. Pelo amor de Deus. É inacreditável. A maternidade também, que foram mais de 300 crianças mortas em intervalo de 3 anos, né? Que coincidiu aí, pelo menos, a maternidade de Ilona, né? Enfim, várias e várias situações que, para vocês terem uma ideia, que além dessa questão
de que essa má gestão ela ameaça a vida das pessoas, ela também ameaça a vida, os planos pessoais de outras pessoas. Tem gente que está recorrendo para a rede particular, né? Porque a saúde pública é péssima, entendeu? A saúde pública, infelizmente, está em maus caminhos, em maus lençóis. Então, tipo assim, a pessoa que está pagando serviço particular, ela poderia estar deixando de pagar o serviço particular para poder ir na rede pública, se tivesse, de fato, um atendimento de qualidade, e poder, quem sabe, pensar em outros planos pessoais, comprar o primeiro carro, comprar uma casa própria, né? Então, assim, isso vai muito além. A má gestão, ela ameaça a vida das pessoas e também ameaça os planos pessoais das pessoas, porque todo mundo sabe que a saúde é uma coisa muito cara, gente. É muito cara, sempre vai ser muito cara. Para isso que existe saúde, para isso que existe o SUS. E é isso que a gente tem que cobrar, gente. Cobrar uma saúde pública de dignidade. Dignidade. Quando acabar todos esses esquemas que existem no Brasil, aí você vai ver, meu amigo, você vai ver que o Brasil vai se desenvolver. Pode ter certeza disso. E ainda falando desse assunto da Cecília Lorenzon, gente, os deputados estaduais defenderam nesta terça-feira a responsabilização dessa advogada pela má gestão da Secretaria de Saúde. E aí devem apresentar contra ela uma série de denúncias ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Roraima e à Justiça. Ela foi exonerada do cargo para ser nomeada secretária de Governo Digital após essa pressão dos parlamentares, né, o que enfatiza aqui, inclusive, a nossa matéria. E, por exemplo, um dos deputados que usou a tribuna foi o deputado Dr. Cláudio Surgião, do União Brasil, que afirmou que houve um clamor social pela saída da titular da pasta em meio ao acúmulo de denúncias contra a CESAL. Segundo ele, a Cecília tratou a população local, os deputados e até a justiça como, entre aspas, fulanos. O deputado também defendeu a punição de coordenadores que, supostamente por ordem da ex-titular da pasta, oprimiram servidores públicos que resistiam às decisões da gestão superior. O presidente da Comissão de Saúde, Cirurgião, prometeu adotar todos os procedimentos possíveis para apurar as denúncias contra a gestão de Cecília, incluindo as relativas à corrupção. Ele também voltou a criticar a terceirização absurda, nas palavras dele, das unidades de terapia intensiva do Hospital Geral de Roraima, além de mencionar que esse processo correu em sigilo. E disse que a Cecília saiu do cargo, mas as sequelas ficaram. Cirurgião ainda acusou Cecília Lorenzon, com base em denúncia na comissão, de possuir interesse pessoal com uma eventual locação do prédio do antigo hospital da Unimed. E o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, do Republicanos, criticou Cecília Lorenzon por descumprir convocações de ida à casa para explicar problemas na saúde pública estadual e a acusou de ser incompetente. Cara, até isso, até nesse quesito, ela não ia para dar explicações para os representantes do povo. Inacreditável, né, gente? O Sampaio ainda aproveitou para aconselhar que a nova secretária, a Dilma Lucena, peça exoneração por supostamente se ver enrolada pelos tentáculos da ex-titular da saúde. Tentáculos entre aspas, né? Porque, segundo o Sampaio, a nova secretária conhece o certo e o errado. E acha que ela não deveria ter aceitado a pasta, mas espera e está pronto para ajudá-la. O chefe do Legislativo também prometeu pedir a responsabilização de Cecília Lorenzon aos órgãos fiscalizadores e pediu apoio dos colegas de parlamento para isso. Além disso, ele defendeu o afastamento dos servidores de confiança da ex-secretária de Saúde. E ele disse, ironizando ainda, disse o seguinte, abre aspas para o Soldado Sampaio: confesso que não sei se o foro privilegiado de secretária será suficiente, porque também acredito na justiça de primeira instância, como também na justiça de segunda instância, como nos promotores do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, fecha aspas. E o deputado Jorge Everton, do União Brasil, vice-presidente da Assembleia Legislativa, ironizou as declarações do governo de que a saúde pública estaria cada dia melhor. E aí ele perguntou, melhor para quem? Ressaltando ainda que a Secretaria de Governo Digital, que aí, na verdade, não é verdade isso que ele falou que a secretaria é extraordinária, né? E até hoje não mostrou resultado nenhum, a não ser cabide de emprego. Só uma correção aqui, na verdade o Jorge Everton se equivocou quando falou de secretaria extraordinária, na verdade não é extraordinária, né? Os próprios deputados, inclusive,
aprovaram a criação da Secretaria de Governo Digital no ano de 2023, né? É bom relembrar isso. E aí ele enfatizou aqui, o Jorge Everton falou o seguinte: se ela implantar a tecnologia que ela implantou na CESAL, o que será desse Estado? E esses discursos foram todos acompanhados por deputados da base aliada do governo Denário, que simplesmente não saíram em defesa da gestão estadual. Ouviram os discursos, mas não saíram em defesa da gestão estadual. E eu volto a enfatizar aqui, gente, a má gestão na saúde, ela impede o desenvolvimento econômico do Estado, das pessoas, né? Porque ao invés, muitas das vezes, de a pessoa recorrer à saúde privada, né? Porque o ideal é que as pessoas tivessem direito a uma saúde pública de qualidade, né? Mas também eu enfatizo aqui a importância dos empresários da saúde, né? Porque muitos deles, de fato, eles tiveram uma boa ação para poder oferecer o serviço privado, porque a saúde pública sempre foi um problema. Então, infelizmente, muita gente, às vezes, a população, de modo geral, tem que recorrer à saúde privada, se sacrificando, gastando além do que tem para poder pagar um exame, para poder pagar uma consulta, para poder sair do estado, para poder fazer uma cirurgia, fazer vaquinha, né? Fazer vaquinha para poder pagar o TFD que atrasa, né? Enfim, gente, é muita coisa, né? E aí a pessoa simplesmente deixa de ter um plano pessoal, de abrir uma empresa, por exemplo, né? De viajar, de ter, enfim, fazer uma faculdade na rede particular, enfim, muitas coisas, né? Que as pessoas preferem priorizar ir para a rede privada porque a rede pública não oferece, né? Infelizmente. Então tem muitas coisas de fato que a gente precisa pensar. A má gestão na saúde, ela atrapalha o desenvolvimento de um Estado. Então é bom a gente pensar nisso também. E aí, para fechar esse assunto, gente, vamos saber aqui quem é a secretária estadual, a nova secretária de saúde. A Dilma Rosa de Castro Lucena, né? Ela era secretária estadual adjunta na gestão de Cecília Lorenzon. Tem 50 anos e agora ela vai ser responsável por gerir o segundo maior orçamento anual do Poder Executivo, com 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é esse montante de despesas da Secretaria de Saúde. A Dilma, né, gente? É junto esse nome mesmo. Substitui a advogada. E aí é o seguinte, dos quase 30 anos de carreira da nova secretária, apenas 3 anos e 9 meses possuem ligação com a saúde. A Dilma nasceu em Manaus, no dia 20 de outubro de 1974, mora em Roraima desde 1982, se formou em Direito pela Universidade Federal de Roraima, a UFRR, em 1996, mesmo ano em que assumiu como técnica de tributos estaduais efetiva do governo do estado. E na Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, ela foi diretora do Departamento de Receita e secretária adjunta entre 2016 e 2018. Em junho de 2021, a Dilma foi cedida para a CESAL na condição de secretária adjunta, cargo que ocupou até hoje. E o Edson Castro, gente, o outro secretário adjunto da Saúde, segue no posto agora para auxiliar a nova titular. Então, vou fechar esse assunto aqui e vamos falar de coisa boa, que é o futebol, gente. Olha, o portal folhabv.com.br está transmitindo agora o clássico Bareinma, hein, gente? Baré e Atlético Roraima, né? Que começou agora às 6 da tarde. Lances em tempo real, portanto, se você quiser acompanhar, vai lá no nosso portal folhabv.com.br, acompanhe todos os lances. E rodada dupla, né, gente? A 6ª rodada do Campeonato Roraimense de Futebol. Os principais lances da rodada dupla você pode conferir lá no nosso portal. E também, gente, a gente vai ter reportagens também sobre os jogos. Além dos lances em tempo real, a gente vai também, depois dos jogos, a gente vai publicar reportagens também. E além do clássico Bareinma, às 8 da noite começa Rio Negro e Progresso, que estão em busca da primeira vitória, né? Os lanterninhas aí da competição. Então, já fica o convite para você acompanhar aí a nossa cobertura também nas redes sociais. E detalhe, gente, vamos também anunciar aqui a nossa transmissão da Folha FM com as ondas sonoras. Amanhã tem
Grêmio Atlético Sampaio e Remo pela primeira fase da Copa do Brasil a partir das 7h30 da noite, com transmissão da Folha FM 100.3 para quem está nas fronteiras, 94.7 MHz. E lembrando também que amanhã nós vamos ter papo de redação, mas apenas uma reprise, viu gente? Então, o papo de redação volta amanhã com uma reprise. Vou preparar aqui uma reprise para vocês, viu? De alguma entrevista muito boa. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu, Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês em mais um dia, mais um papo de redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. E agradecer demais a redação também. Qualquer coisinha, você tem o nosso zap da redação, o 999715300, a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, para você, aberta para você comentar o que você quiser, e também as redes sociais da Folha BV, no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi, me segue lá, troca um papo, e que Deus abençoe a todos. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta de reprise, hein? E amanhã tem Gás e Remo aqui na Folha FM às 7h30 da noite. Tamo junto, até amanhã.